E agora falando sobre a questão da construção do próprio estádio do Flamengo. O Eduardo Paes, ele concedeu uma entrevista ao portal Lance e explicou as opções e detalhes sobre o possível estádio do Flamengo, né? Hoje, o Flamengo tem o gasômetro como local favorito, mas o Deodoro, né, e Parque Olímpico também são avaliados e estiveram em pauta nas reuniões do presidente Rodolfo Landim e o prefeito Eduardo Paes. E a gente já falou aqui algumas vezes com vocês, mas o prefeito Eduardo Paes, ele deu algumas informações importantes sobre essa questão da construção do próprio estádio do Flamengo. Ele falou sobre valores e aí eu vou explicar para vocês o porquê que ele falou sobre valores. O Lance perguntou ao Eduardo Paes sobre a Caixa doar o terreno ao invés de vender. E o Eduardo Paes disse o seguinte: em uma operação bem montada com a Caixa, a prefeitura tem como fazer essa operação de transferir o potencial construtivo. Se queremos que o Flamengo tenha a possibilidade de construir o estádio, de fato precisamos facilitar a vida do Flamengo. Não cobrarei nada para transferir esse potencial construtivo, que seria o valor, vamos dizer, do terreno, né? Eles trabalham com potencial construtivo. Poderia ser comprado. E aí, o Eduardo Paes fala sobre até um valor que a Prefeitura do Rio pagou por uma parte do gasômetro para fazer o terminal Gentileza. E ele disse, o Eduardo Paes disse que por um pedacinho do gasômetro, a prefeitura pagou 50 milhões de reais. Aquele terreno, na verdade, quem comprou foi a prefeitura. Terreno que faz parte do fundo imobiliário do Porto Maravilha. Agora tivemos que pagar 50 milhões, mas eu acho que para viabilizar o estádio do Flamengo, não podemos cobrar uma fortuna do clube. Então, o Eduardo Paes, ele falou sobre valores, né? Só por um pedaço do gasômetro, a prefeitura já teve que pagar 50 milhões de reais. Mas o Eduardo Paes, ele diz que eles podem, né? A prefeitura, junto com a Caixa, podem transferir esse potencial construtivo para o Flamengo sem cobrar nada. Então, existe essa possibilidade. Ele até cita a questão da prefeitura ter doado os terrenos para os CTs do Fluminense e do Vasco, e ele fala também sobre a possibilidade dessa doação também, né, dessa transferência do potencial construtivo para o Flamengo sem o clube precisar pagar nada. E aí, o Eduardo Paes, ele abre também sobre esse projeto de construção do estádio do Flamengo. E ele fala que esse projeto vai muito além de uma construção só da arena. Ele disse o seguinte: primeiro, um estádio, simplesmente um estádio, não é a solução nem para aquela área, nem para o Flamengo. O Landim e a direção do Flamengo têm capacidade, do ponto de vista de sustentabilidade do estádio, para colocar um modelo como uma espécie de shopping center, lojas. Isso ajuda o Flamengo a viabilizar a manutenção do estádio. Ou seja, esse projeto vai além só da construção de uma arena para as partidas de futebol. Existe a possibilidade do Flamengo construir um shopping center na área, justamente também para viabilizar e ajudar na manutenção do estádio. O Eduardo Paes continuou falando: é pensar em uma coisa moderna, o que tem tudo a ver com aquela região. Nós queremos que o centro da cidade, que é onde fica localizado o terreno do gasômetro, se consolide como um grande centro de entretenimento e de comércio. Já há muitos empreendimentos imobiliários surgindo do outro lado da Francisco Bicalho. Entendemos que São Cristóvão é uma área da cidade que precisa se desenvolver dessa maneira, com pessoas morando. E São Cristóvão já tem o melhor estádio do Brasil, que é o São Januário. Aí ele brinca, né, porque o Eduardo Paes é vascaíno declarado. Mas então, o Eduardo Paes também trazendo essa situação, mais detalhes desse projeto do Flamengo para a construção do próprio estádio. Então, assim, cada vez mais isso torna mais forma, né? Isso tem mais forma, a construção do próprio estádio do Flamengo. O Eduardo Paes já disse que esse projeto tem que ser feito antes das eleições, que tem que ser uma promessa cumprida antes das eleições, e existe até a possibilidade desse potencial construtivo ser transferido para o Flamengo sem custos, como o Eduardo Paes abriu. E realmente, só por um pedaço do gasômetro, a prefeitura gastou 50 milhões de reais. Então, vocês imaginem qual seria o gasto do Flamengo para comprar o terreno do gasômetro, né? É um alto gasto.
Mas a gente tem também a vontade do Flamengo, o Flamengo muito empenhado em realmente comprar esse estádio, né, ter realmente o próprio estádio do Flamengo.